Like aí, porra. 1000 aparelhos conectados, pô, legal, 11 da manhã, né? 11h11 da manhã. Pô, dá pra subir o like aí, cambada. Dá pra gente aumentar o nosso número de amigos aqui, vascaínos, curtindo a nossa transmissão. E pra chegar em outros também, né? Vambora, vamos subir aí o like. Podia trazer reforço já pensando nesses jogos. Rodrigo, os reforços precisam vir não por conta desses jogos, e sim por conta de toda a temporada e já pensando na temporada seguinte também. A nossa corrida de recuperação ela tem que ser muito forte dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa efetivamente de um elenco mais qualificado, né? Porque a nossa luta não é fácil no Campeonato Brasileiro. Nós estamos mal, bem mal mesmo, né? Uma campanha muito ruim. Nós temos ainda 21 jogos pela frente e precisa o Vasco de pelo menos 10 vitórias para não fazer conta. Ou seja, 50% aproximadamente dos jogos, o Vasco tem que vencer. Ganha uma e perde outra. Será? Ah, mas ele pode ganhar e empatar. Tá bom, ele vai empatar 3. Só que critério de desempate é número de vitórias. Então, amigos, eu acho que a gente tem que pensar num todo. Sinal de alerta tem que estar mais do que ligado. Amarelo reluzente lá. E precisa reforçar. Sem dúvida nenhuma que precisa reforçar. Vamos falar das contratações, Cleiton, porque aqui atrás vocês estão vendo, está o Admar Lopes, que é o diretor executivo, já ele vai falar com a gente, está aqui. Está só batendo um papinho ali com a Vasco TV primeiro, né, o veículo oficial do Vasco, e na sequência ele vem aqui para poder bater papo. Fabiano Pereira diz que a gente vai pegar o Bahia, pode anotar. Lembrando para quem chegou agora, sorteio realizado há pouco aqui na sede da CBF, o Vasco pega o Botafogo, o primeiro jogo em São Januário, a tendência, né? Dia 27 de agosto, a volta Newton Santos, dia 11 de setembro. Ponto. Quem vencer esse confronto enfrenta o vencedor de Fluminense e Bahia, né? Nós estamos do lado direito do chaveamento, digamos assim. Do lado esquerdo, do outro lado, Corinthians Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E aí os vencedores desses confrontos fazem uma semifinal. E do nosso lado, os vencedores fazem a semifinal 2. E aí quem vencer, obviamente, passa para a final da Copa do Brasil. Vem aí o Admar para falar com a gente. Vamos então aqui juntar, vamos já botar aqui, que o Admar vai falar com a gente aqui também. Vamos lá. Chegar aqui com o Admar. Mais um pouquinho para cá, Admar, por favor, aqui, mas para todo mundo conseguir alcançar. Pode ser? Vamos aqui ouvir. A pergunta que muitos torcedores vão fazer para você sobre reforços. Carlos Amodeu queria reforços até a entrada do mês de julho e até agora só Thiago Mendes veio. Tem alguma notícia boa para o vascaíno? Então, nós estamos a trabalhar arduamente para tentar trazer reforços para o time, para dar esses reforços para o professor Diniz. Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez, voltar no assunto, o Vasco, na situação financeira que está, não pode nem consegue ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouquinho pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouquinho pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo. Admar, Nini Kirbyonde, a hora do Vasco. O confronto contra o Botafogo, existe a possibilidade de não ser em São Januário, ser relocado para o Maracanã e, caso enfrentar o Fluminense, existe a possibilidade de ser em São Januário? O objetivo do Vasco será, quer contra o Botafogo agora, obviamente, quer se felizmente conseguimos chegar à semifinal, jogar em São Januário. E esse é o objetivo principal do Vasco. Admar, prioridade do se fala sobre Jonatas aqui dentro do esporte. Desculpa. Ainda falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mercado de futebol de transferência, o Vasco nesse momento, as informações aqui tem uma negociação com o Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. Tem algum pé dessa negociação? Como é que está o andamento em relação a zagueiro? Eu vou voltar a frisar a questão financeira. O que acontece é que quanto mais sigilo nós conseguimos da nossa negociação, e eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que mais bem sucedido vamos ser nas negociações. Por isso, eu não vou comentar nenhum nome, apenas dizer que, na minha opinião, quanto mais sigilo nós conseguimos, eu acho que mais sucesso vamos conseguir ter em alguma negociação.
Edmar, o que há de verdade em relação à proposta que o Vasco teria recebido ou sondagem pelo João Vitor e a negociação com o Cuesta? Em que pé está? Eu acabei de frisar que, tanto em entradas como em saídas, eu acredito que o sigilo defende mais os interesses do Vasco. Quanto mais falar e quanto mais expormos publicamente pode complicar qualquer negociação, tanto de entrada como de saída, por isso eu peço-vos por favor a compreensão para não evocar individualmente alguma negociação que está a acontecer neste momento. Edmar, o Campeonato Brasileiro, claro que hoje aqui o sorteio da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco na zona do rebaixamento não consegue vencer desde o dia 12 de junho pela competição. Até que ponto isso incomoda vocês e fazem talvez aumentar o senso de urgência na busca de contratações? Isso me permite também falar também sobre o Fernando Diniz. Ele está pressionado? Como é que você avalia o trabalho dele até o momento? Em relação à primeira questão, eu entendo a urgência. Desportivamente, obviamente, que quanto mais cedo tivermos os reforços e mais rápido se adaptarem, mais cedo eles podem perfumar e ajudar o time. Por outro lado, eu acabei de explicar que o mercado, infelizmente, é demasiado longo, infelizmente para nós, e o Vasco, em algumas negociações, tem que ter alguma paciência para conseguir ter os reforços que nós acreditamos que podem acrescentar. Em relação à segunda questão, em relação ao nosso treinador, há uma confiança total e uma cumplicidade total e estamos completamente coordenados a todos os níveis com o treinador. Entendemos que o time não tem sido feliz em alguns jogos e acreditamos completamente no trabalho que tem sido feito. O trabalho tem sido bem feito e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. Por que o Diniz usa tão pouco a nossa base? Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Edmar, em relação ao Ryan, qual o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para sair para a venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Vocês já perguntaram? Quem ainda não perguntou? Eu não perguntei. A gente está ao vivo aqui no podcast do Maltino. Uma pergunta que está surgindo muito, principalmente entre os torcedores, é o seguinte: o Vasco é em RJ, né? E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Tem que ter autorização de alguém para poder, sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, o Vasco poder fazer contratação, ou está super tranquilo sobre isso? Qualquer clube em RJ obviamente tem que ser responsável, mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira e só vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras, e o objetivo principal do presidente, que ele já o disse várias vezes, é não aumentar a dívida. Por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. Se me permite mais uma, na última... Já fez pergunta? Sim. Bem. Desculpa. Como é que vai ser a liberação dos atletas que foram para o Mundial agora? Vai haver essa liberação? Os amistosos, eles vão para o Mundial seguinte? Leandrinho, até a possibilidade de Ryan. Como é que vocês avaliam essa liberação? Porque não é obrigatória, mas a CBF convocou alguns jogadores recentemente. Certo. Nós entendemos para estes jogos amistosos que fazia sentido liberar esses dois jogadores. No caso do Luís, foi a primeira vez que ele foi chamado a uma seleção de base, com um menino de 19 anos, é sempre importante, e está a ser analisado internamente também, dependendo com que elenco nós vamos ter no dia 2 de setembro, e com algumas conversas que vamos ter com a CBF, se vamos ou não liberar os 3 possíveis convocados, não só os 2, também tem o Ryan. Valeu. Bom, fim de papo então aqui, vamos só mudar aqui, ó. Pronto. Deixa eu sair aqui, peraí, deixa eu só ajustar aqui. Peraí, cuidado aí, o pesado. Deixa eu sair aqui da galera pra gente poder ir mais para um outro lado.
Posso passar aí? Atrapalha, deixa eu passar aqui. Tô vendo aqui, relaxa. Então a gente tem aí algumas situações, né? Para poder... Como é que tá, Digão? Bem, irmão? Então deixa eu posicionar aqui mais para uma outra região aqui, para não atrapalhar. Vamos lá. Pronto. Parei aqui. Azevedo, pronto. E aí? Foda, né? É, rapaz, os caras acham que é mole, né? Vamos lá. Vamos aqui, pronto. Vamos aqui, pronto. Agora aqui, já parado para a gente falar. Então, vamos lá. Odmar não quis entrar, e que é normal, é do jogo, né? Não quis falar sobre contratações. Ah, tá fechado fulano, tá encaminhado com ciclano. Não quis, foi um entendimento dele. Nem da saída, foi o que ele falou. Ó, entradas e saídas a gente não fala. Em relação ao jogo, o Vasco não abre mão de jogar em São Januário. Lembrando que contra o Botafogo, o BEP permite, tá? O BEP permite que o Vasco jogue, diferentemente do Fluminense. Se o Vasco avançando para a semifinal, o Fluminense avançando na semifinal dele, o jogo não pode ser em São Januário, porque o BEP não permite. Então, temos que aguardar o que vai acontecer na sequência, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais algum outro personagem aqui para a gente entrevistar. Olhando aqui se tem alguém. O Júlio Avelar, se estivesse aqui também, que é o diretor de competições. É importante, é porque a tabela do Campeonato Brasileiro ainda vai ser desmembrada. Tem mais rodadas pela frente. E só lembrando a você, torcedor, o Vasco encara... Não sei se está muito alto o meu áudio. Vou diminuir um pouquinho. O Vasco tem domingo o Santos lá no Morumbis. Quarta-feira, Caxias do Sul, o Juventude. Quem mais? No outro domingo, 24, São Januário, Corinthians. 27, o Botafogo, provavelmente São Januário, porque o mando é do Vasco, primeiro jogo. 31, Sport. Fechamos a nossa participação de agosto, né? Deixa eu ver aqui, o Thiago Reis mandou uma mensagem aqui. Na minha opinião, não tem adversário melhor para pegarmos, só tem que segurar o Montoro. Não dá para fazer torcida única? Não acredito que seja torcida única, cara. Isso aí acho que não vai ser torcida única, né? Não vejo essa possibilidade, né? O Botafogo está ali representado também. Enfim, vamos ver se vai rolar aí nos próximos dias, mas a tendência é São Januário, um jogo, e o segundo jogo no Newton Santos. Daniel avalia que é um bom adversário para o Vasco. Cara, nessa fase, na verdade, quem que você gostaria? Eu falei mais cedo e repito, e não é nenhuma provocação, mas eu gostaria que fosse o Furacão, por exemplo. Eu acho que o Atlético Paranaense encaixa melhor com o Vasco para jogar e tal, mas, cara, é sorteio, gente. Sorteio, deixa eu mudar aqui para não atrapalhar a galera, não. É sorteio, não tem muito o que vem, tem que encarar, meu irmão. Tem que ir para cima, não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. São Januário é pequeno. Cara, mas é a casa do Vasco. É hoje a casa do Vasco para 20 mil lugares. 2 mil alvinegros, 18 mil vascaínos. Simples assim. Simples assim. Não tem o que ser diferente. Ricardo Borges, mundo ideal. Os 2 jogos no Maracanã. Isso é um mundo ideal. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Pouquíssimo provável. Entendeu? Não, Eduardo, não vejo problema nenhum não do Flamengo e Fluminense liberarem. Eu não vejo o Textor aceitando fazer esses 2 jogos num estádio que não é o deles. Por isso que eu não vejo nenhuma função em relação a isso. Vejo nenhuma possibilidade, efetivamente. Olha, gente, deixa eu convidar vocês aqui para deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E um detalhe é o seguinte, eu queria que vocês não esquecessem. Quem é membro do canal, atenção, hoje nós teremos uma live às 7 da noite com os membros do nosso canal. Então, quem é fanático vascaíno, Cruz Maltino, Trem Bala, um bate-papo só entre nós de 7 às 8. Fechado? Diniz não vence o Botafogo, diz o Ioiô Andrade. Ídolo, rapidinho aqui, ídolo, Wellington Campos.
Achou do sorteio para o Vasco, ídolo do canal Wellington Campos FC. Me ajuda aí, que eu estou precisando. Fabinho, eu falava ainda há pouco com o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, 2 clássicos, né? Sim. Um em Minas, outro no Rio. Um Cruzeiro e Atlético, e Galo, e Vasco e Botafogo. Até o Júlio tá passando aqui, eu vou lançar o Júlio. Júlio, dá só um minutinho aqui pra gente, por favor. 3 minutos para entrar ao vivo. Tá. É que ele vai fazer o sorteio da feminina. Tá, então tá. Vai fazer o sorteio da feminino. feminina. Tá, o Júlio vai lá com o diretor. Ele tem que comandar a bigorna do negócio. Mas aqui, eu acho que é jogos iguais. Sim. Porque o Vasco vai jogar em São Januário e depois vai jogar lá no Tapetinho. A tendência é essa, São Januário e Newton Santos, né, ídolo? Não vai. Bom O seria... ideal seria os 2 no Maracanã. Mundo isso ideal, aí. vai. Esse é o mundo ideal do negócio. Mas aí, será que o Botafogo e o Vasco vão se entender? Duvido que o Botafogo abra mão. Flamengo e Fluminense vão abrir mão do Maracanã? Eu acho que sim, não teve aquela essa ídolo com a diretoria do Vasco para que o Vasco utilizasse mais datas do Maracanã. Perfeito. Só não acho que é equilibrado um confronto em que um joga no Maracanã e outro joga no Newton Santos. Não, concordo. Seria bom para ganhar dinheiro e seria bom para nivelar o espetáculo. E mais torcedores no estádio. Você teria a soma dos 2 públicos num público só, num jogo só. Ô Fabinho, eu estou fazendo 40 anos que eu estou no Rio. Clássico sempre foi no Maracanã. Mas já teve Fla-Flu no Ítalo Delcima. Sim. Lá no Caio Martins e tudo, mas era diferente. Acho que o tamanho desse jogo, os 2 deveriam jogar no Maracanã. Eu estou na campanha com o time. Eu acho que sim, mas acho pouquíssimo provável que o John Texton, né, o Tairo Arruda, enfim, os representantes do Botafogo topem essa ideia. O que também acho que seria loucura é o Vasco topar jogar os 2 no Newton Santos. Não, aí não. Aí, Os 2 no Maracanã ou cada um na sua casa. A fórmula, a receita do bolo é essa. Ou os 2, cada um na sua casa, ou os 2 no Maracanã. Eu vejo por aí também. É isso. Ídolo, Wellington Campos FC. Me ajuda aí. Bora, se inscreve lá, dá moral, hein? Esse arrebento. Tamo junto, ídolo. Obrigado pelo carinho de sempre. Valeu. Beijo, bom te ver. É isso, galera. Ó, vamos aqui. Quem mais tá por aqui? Quem mais tá chegando aqui? Quem mais tem uma pequena confusão ali na imprensa. Aí. Calma aí, rapaziada. O que houve aí? O pessoal ficou nervoso. Não gostou do sorteio? Vem cá, Jonathan Santos. Vem cá da BTB Sport, nossos parceiros. Quando tô lá perturbando vocês. Com certeza. O que achou do sorteio aí para o Vasco da Gama? Olha, um clássico em aberto. Né? O Vasco precisa em São Januário ou no Maracanã. Acho legal também esse clássico da amizade. Mas aí os 2 jogos deveriam ser no Maracanã. Perfeito. Até por conta da estrutura, em todos os sentidos, o acesso da torcida é muito legal. Reviver, né, o futebol raiz. Sim. Primeiro bom dia, os amigos do canal. É que a gente já tá ligado, né? Que a gente tá aqui 100%. Mas eu gostei. É um desafio. Um clássico carioca, vai ter o clássico mineiro também. E o Vasco precisa desse desafio, para dar essa confiança para a sequência, até porque agora vem de Rondonópolis, Nova Iguaçu, CSA e... foram os 3 os últimos desafios do Vasco na Copa do Brasil. Então estava precisando desse choque de realidade para poder, olha, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Pega logo o Botafogo, que é um dos candidatos, é um dos favoritos também. É pelo investimento, né? Exato. Só não pode vender o mando, né? Não, mas não acredito que venda, não. A gente estava brincando sobre isso aqui nos bastidores. Eu não acredito, Jonathan. Eu acho assim, que o Vasco ou joga São Januário e Newton Santos, ou os 2 no Maracanã. Sim, ou um ou outro. Não vejo uma terceira hipótese. Vende para Brasília. Aí seria burrice. Porque a conta até é simples. Você vende para Brasília, vai pegar 5 milhões. Vamos botar um valor alto. Aí você não passa de fase. Você abre mão de chegar com 9 milhões e 900 no bolso. E essa informação eu acompanhei hoje pela manhã na JBFM. Aí, estava vindo para cá no trânsito, estava na JB. Fábio Azevedo trouxe dentro essa informação, do jogo. Que vai ser 9,9 9,9. Isso. E chegando à final depois, aí chegou a semi e fatura 9,900. Quem vai à final, o vice já tem garantido 30 milhões. Exato. E o título 70. Porra, é muito dinheiro para você abrir mão e correr risco. Até mesmo o famoso capital de giro, né, de uma empresa é excelente. Já que a gente acabou de falar com o Admar, ele falou do sigilo financeiro em relação às contratações. Então, para o Vasco é excelente, até mesmo para não precisar dessa antecipação. Recentemente teve uma antecipação da venda do Cleiton, da venda do Orediano. Então, você passa... E é melhor do que você vender o mando. Passar de fase. O Vasco garantiu 4,7 milhões. Passa, ganha 9,900. Exatamente. Já chegou 14
com mais 10 9, vai 25. vai 25. 24. Então 24 é muito milhões, é bom bom. se preparar. É claro que a prioridade é sair dessa zona da confusão, mas acho que uma classificação em cima de um Botafogo que vem motivado dá um ânimo, vira o jogo pro Vasco. O Vasco não pode abandonar a Copa do Brasil, entendo assim. Tá ali, tem que jogar. Porra, avançou, maneiro, não avançou, ferimentos leves, o foco é no brasileiro. Mas se avançou, vambora, vai pra cima. Tu tá pouquinho de conquistar um título que foi em 2011, o único do Vasco, de voltar numa Libertadores via Copa do Brasil pelo brasileiro. Esse ano a gente não volta. Exato, com certeza é o caminho mais fácil para a competição internacional. Não deu pela Sul-Americana, o brasileiro vai ficar muito complicado até uma pré-Libertadores. Eu acho que isso para trazer investidor, patrocínio, para aumentar a marca Vasco, valorizar, você se classificar para uma Libertadores pela Copa do Brasil é fundamental. Então o foco, a prioridade não era a Sul-Americana? Não deu. Então a prioridade tem que ser a Copa do Brasil, dar um título, fazer a alegria do torcedor Cruz Maltino. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Parabéns agradeço pelo pela trabalho da privilégio. BTB Esportes aí, Conta a com a galera gente toda sempre, aí. Fábio. Sempre, tamo A gente vai junto. estar no aeroporto, que Deus quiser, Isso. essa semana aí, buscando um É reforço, isso. né? Vamos Tomara, né? Tomara, uma ida para Santos lá para ganhar do time do Neymar. Vamos. Isso é importante. Obrigado, Bom te ver, Jonathan. Tudo de bom, irmão. Valeu toda. Tá aí, pessoal da BTB Esportes, sempre muito gentil com o nosso canal também, a galera bem bacana. É isso, torcedor. Eu acho que a gente deu uma amarrada bem no que vem por aí. O time do Vasco volta a campo domingo contra o Santos. Lembrando que o Neymar está em campo, né? Ele não levou o terceiro cartão amarelo, então ele joga contra o Vasco, o Verratti não. O Verratti esse levou e está fora. E aí, o que vai ser? O Diniz vai escalar quem nesse jogo? Ryan, falso 9, Puma pela direita, entra o David de um lado, o Nuno do outro. Enfim, qual é a sua opinião, por exemplo? O jogo é no Morumbi, sim. Mais de 35 mil ingressos, inclusive, já vendidos, né? Tietê vai dar sorte. Lei do ex, Thiago Reis. Lei do ex. Quem sabe, né, cara? Quem mais? Mais perguntas aqui pra gente fechar o nosso bate-papo aqui também. A galera tá aqui, ó. O Vasco vai ganhar do time que ganhou do PSG, sim. Ué, é proibido, não pode? Então tá bom. Júnior. Puma na direita. Eu acho que essa é a tendência, sabia? A dobra pelo lado direito. Eu acho que essa é a tendência. Paulo Henrique Puma, Ryan, Nuno. Pedrinho apareceu, pergunta o YouTube, especialista. Não. Aqui estava o CEO da SAF e o diretor executivo. Por que o Pedrinho tem que estar sempre? Então, não vejo essa obrigatoriedade, né? Não vejo mesmo. Já vieram outros representantes. Por que não? Tietê foi dispensado pelo Botafogo e ele é o melhor jogador do Vasco. Quem disse que ele é o melhor jogador do Vasco? Mas ele é um jogador muito útil e que tem jogado muito bem com a camisa do Vasco. Fábio, o Vasco vai contratar um centroavante? Júnior, não acredito. Eu acho que para a reserva do Verratti, eles estão apostando no GB. Nossa virada começa domingo, Jorlan Fortunato. Cara, como a gente está precisando, né, Jorlan, emendar uma série de vitórias. Porra, imagina, agosto, Santos, Juventude, Corinthians, Botafogo e Sport. Se a gente embala aí 3 vitórias, 2 empates, 4 vitórias e 1 empate. Porra, 5 jogos sem perder. Aí seria legal, né, cara? Assim. Mas, para isso, a gente tem que acertar a famosa casinha, né? Acertar, porque, infelizmente, a gente está criando e não fazendo, né? Efetivamente não está fazendo, né? Precisamos de um pós-jogo feliz. Porra, com certeza, cara. Precisando, né? Meu último pós-jogo feliz foi contra o São Paulo, né? Foi contra o São Paulo no dia 12 de junho, dia dos namorados. Foi um pós-jogo maneiro. Aí já foram aí 2 meses nessa brincadeira, inclusive, né? Inclusive isso, né? Dia 12 é hoje. 2 meses. Nada. Isso é ruim. O Vasco vai poder mandar o primeiro jogo em São Januário, geração vascaína. Regulamento permite, haverá um bate-papo entre os dirigentes. A minha percepção, primeiro jogo São Januário, dia 27, jogo da volta, dia 11 no Newton Santos, 90-10. Essa é a minha percepção. O que você gostaria, Azevedo, dos 2 jogos do Maracanã, 50-50? Lembrando, o clássico com o Botafogo é o único que o BEP permite ser disputado em São Januário.
Um alô para Barreira. Francisco, a Barreira vai virar baile. É um absurdo o Vasco não mandar em São Januário caso pegue o Fluminense. Eu também acho um absurdo. Vai ter a entrevista do Admar? Pô, já rolou, meu irmão. Já rolou, meu garoto. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Admar Lopes pediu paciência aí à torcida do Vasco. O Vasco que precisa fazer algumas contratações para não passar aí sufoco nessa temporada. O Vasco procura reforços aí, principalmente para a zaga, né? O João Vitor tá com um problema sério aí nos bastidores. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco.